Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui expondo algumas tabelas que, de acordo com um ex-aluno do Olavo de Carvalho, foi preparada por um ex-aluno dele, revela as técnicas que ele utiliza para convencer as pessoas da visão de mundo dele e para fechá-las numa espécie de seita. Que essa é a ideia por trás disso, uma espécie de seita. E depois, nesses últimos dias também, eu publiquei alguns vídeos sobre a Igreja Universal e sobre Edir Macedo e sobre o impacto que a Igreja Evangélica, algumas vertentes neopentecostais, têm tido nas eleições e na política. O impacto que isso tem realizado nas pessoas também, para votarem em certos candidatos e para propagarem uma agenda ultra-reacionária. Isso também tem ocorrido no interior da Igreja Católica, em certos grupos também. Daí no comentário desses vídeos eu recebi algumas sugestões, entre elas de um documentário da Netflix chamado Explained, no qual em cada episódio eles abordam um tema específico, um tópico específico. E um dos episódios tem sobre cultos, explicando a natureza dos cultos, como eles funcionam, como eles operam na mente das pessoas. Para mim isso é muito importante compreender isso, porque, como eu disse, essa mentalidade de seita, essa mentalidade de culto, ela tem contribuído demais no Brasil de hoje. Você observa isso, como as pessoas estão fanatizadas em alguns segmentos e como de fato isso tem alterado não apenas a política, não apenas o comportamento de algumas pessoas, mas um modo como elas compreendem a realidade. A distorção completa de acesso ao mundo real, como já vem filtrado através da ideologia, ou através das crenças desse grupo, dessa seita. Então eu fui pesquisar sobre o assunto, vi esse episódio do documentário ontem e fiquei assustado, porque realmente ali, quando eu assisti aquele documentário falando sobre Jim Jones, falando sobre o Charles Manson, falando sobre outros líderes de seita, como os Moons, por exemplo, isso me assustou bastante porque eu via o documentário e para mim não saía da cabeça o Olavo de Carvalho. Todas as práticas ali você pode observar, você pode identificar na seita do Olavo. E isso é importante por quê? Porque o Olavo de Carvalho tem influência nesse governo. Ele tem influência sobre o Bolsonaro, sobre os filhos do Bolsonaro. Ele indicou 2 ministros para o governo do Bolsonaro e tem uma ala olavista dentro do governo que é muito influente, dentro do MEC. Ou seja, você tem alguém ali, um líder de seita que tem influenciado nas políticas do governo Bolsonaro agora, nesse momento. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri que tem uma vasta literatura sobre esse assunto, tem dezenas de documentários sobre formações de cultos, sobre seitas, tem artigos científicos sobre isso, como funciona a mente humana, por que as pessoas entram nessas seitas e são convencidas por esses líderes, por que as pessoas realmente adotam essas ideias, mesmo que sejam estapafúrdias, mesmo que sejam completamente bizarras. Uma coisa perigosa que a gente faz, e esse é um risco que a gente tem que evitar, é de achar que tanto quem segue essas seitas, esses cultos, quanto os líderes dessas seitas são malucos, são pessoas maníacas. Às vezes acontece, mas nem sempre. Geralmente são pessoas completamente saudáveis, mentalmente saudáveis, e que embarcam nesse universo e que acabam sendo fanatizadas. Inclusive, um ponto interessante no documentário do Netflix, que eles falam, que até você aí, que não faz parte de uma religião fanática, que não é fanático político, talvez faça parte de um culto sem saber. Porque o modo como os cultos operam, eles são muito diversificados. Às vezes na sua empresa, por exemplo, você tem lá uma empresa que você faz parte e tem certas dinâmicas empresariais que fazem com que você vista a camisa da sua empresa e saia na rua aí pregando como se a sua empresa fosse a melhor coisa do universo. Então essas práticas de cultos, elas são aplicadas em diferentes modos, em diferentes instituições, em diferentes locais, seja no meio religioso, seja no meio político, seja no meio empresarial também. E outra coisa que o documentário fala também, que eu achei curioso, é falar sobre o papel da rede social sobre isso, né? Da internet sobre isso, os fóruns da internet, os chans, o próprio YouTube, como esses ambientes se tornaram propícios para que certos líderes carismáticos de culto possam vir aqui e arrebanhar pessoas para suas doutrinas. Que em certos ambientes nem é necessário haver um líder. Por exemplo, você tem um grupo na internet, um fórum na internet, na Deep Web, por exemplo, no qual você encontra pessoas com a mesma ideologia, com a mesma visão de mundo. Esse ambiente reforça essa visão delas e acaba radicalizando essas pessoas também. Isso tem acontecido, eu já falei sobre isso várias vezes, em várias circunstâncias, como a rede social tem propiciado esse tipo de radicalização, a formação de pessoas altamente fanatizadas em torno de uma ideia e que depois, em algum momento, vão para a rua e cometem algum tipo de atrocidade. Quero ler um trecho aqui de um livro chamado The Making of a Terrorist, que seria Fazendo um Terrorista. Os autores são Mark Galanter e Jamie Forrest, porque essa lógica do culto também está presente nesse tipo de radicalização política que leve a algum tipo de crime depois. Eles dizem o seguinte aqui: cultos religiosos, tipicamente conduzidos por um líder carismático, são altamente coesos
coletivistas e autoritários. Dentro do grupo, há uma grande dose de harmonia e consideração positiva para os membros do grupo, combinada com a percepção negativa de pessoas de fora. Estudos revelam como os indivíduos vivenciam um profundo aumento de bem-estar psicológico quando integram tais grupos. Além disso, indivíduos que estavam particularmente angustiados antes de se juntarem ao grupo, como aqueles vivenciando estresses econômicos, sociais e ou psicológicos, são aqueles mais particularmente prováveis de vivenciar uma significativa sensação de alívio ao se unir a um culto. Enquanto isso, o crescimento dos membros de um culto ajuda a reforçar o mérito da ideologia do grupo e validar sua existência. Então o que acontece? Por que uma pessoa entra num culto? Por que uma pessoa entra numa igreja universal, por exemplo, ou na seita do Olavo de Carvalho? Geralmente a pessoa está num momento de transição muito séria em sua vida, seja na juventude, seja em algum momento de crise política, crise ideológica, crise religiosa, e ela vai e encontra nesse grupo, nesse culto, uma resposta para aquilo ali. Então vai lá e supre uma necessidade de bem-estar, uma necessidade de respostas para certas questões. E quando eu falo de religiões aqui, que eu não sou contra religiões necessariamente, mas eu sou contra fanatismo, tem justamente a ver com isso, porque as religiões, via de regra, elas fornecem certas respostas para as pessoas, respostas para momentos críticos delas. A diferença é quando essa resposta sua implica na eliminação da resposta dos outros, quando você acha que só a sua resposta é necessária e que todos os demais estão errados, que todos os demais são pecadores e devem ir para o inferno, ou que todos os demais são boçais, idiotas e que estão errados. Então você observa isso em certas religiões, em certas seitas religiosas e em certos grupos políticos também. Você observa isso em certas vertentes neopentecostais, evangélicas, que acham que eles estão corretos e o resto do mundo está em pecado, o mundo está errado e eles estão corretos, eles vão para os céus, eles são justos, eles são os cristãos e os outros são pecadores, e você vê também isso na seita do Olavo de Carvalho, eles estão certos, eles conhecem o mundo, eles entendem a política e os outros são idiotas, os outros são imbecis. E uma coisa que eu não compreendia no Olavo de Carvalho é que ele tem um curso interminável, ele tem um curso que há anos está ali sendo realizado, né, um curso de filosofia que não tem fim, então toda semana ele se reúne com os alunos dele para o curso dele. Eu não entendia isso, porque geralmente você vai fazer um curso, você tem começo, meio e fim. Você vai lá, faz um curso numa universidade, por exemplo, um curso de extensão, você vai lá, faz ali uma semana, um mês e acabou. Ou uma disciplina, por exemplo, você faz um semestre de uma disciplina na universidade, tem começo, meio e fim e acabou. No caso do curso de filosofia do Olavo, não tem fim. Você pode ficar a vida inteira fazendo curso lá, tem centenas de aulas e toda semana ele se reúne para insultar alguém, para atacar algum desafeto dele. Eu não entendia isso, mas estudando esse assunto, lendo sobre cultos, percebi como é importante esse fator ritualístico, de sempre haver encontros periódicos entre os integrantes do culto, da seita, seja na religião, seja em cultos ideológicos também, para reforçar a mensagem, para manter a sensação de coesão, para manter essa integridade do culto e para que constantemente a mensagem seja propagada. E como você viu nesse trechinho que eu li aqui do texto Making a Terrorist, o que eles afirmam é que quanto maior é o grupo, quanto mais ele cresce, e é por isso que é preciso a conversão também, é por isso que precisa ter missionários que vão converter pessoas, quanto mais o grupo cresce, mais legitima a mensagem deles, mais eles têm certeza de que aquilo que eles propagam é verdadeiro, é a resposta final e real sobre a realidade. É como se a repetição de uma mentira ou de um delírio, de uma sandice, tornasse aquilo verdadeiro. No fundo, o que você percebe é que o que acontece é uma exploração das vulnerabilidades das pessoas. Você está fragilizado, você precisa de uma resposta, você está ali no momento de crise existencial às vezes, e daí você encontra em determinada seita que entra nessa brecha das suas fraturas psicológicas, entra nessas brechas, se infiltra e toma controle de você. Se você cai numa religião tradicional, geralmente você vai encontrar resposta, você vai à missa, você vai ao culto e tudo bem, sua vida segue normal. Mas se você entra numa seita fanatizante, que tem esse propósito de realmente controlar você em todas as esferas da sua vida, não apenas na esfera espiritual, mas também na esfera comportamental, na esfera política, na esfera existencial sua, em todos os níveis, aí sim é um problema muito sério. Porque quando isso ocorre, não há mais fora do culto, não há mais fora da seita. A seita é a resposta para tudo. E quando você observa, você percebe como o Edir Macedo e o Olavo de Carvalho são muito parecidos nos modos como eles procedem. O mais curioso é pensar em quais são as motivações dessas pessoas, né? O que eles querem. No caso do Edir Macedo parece ser dinheiro mesmo, né? No caso dele ali você observa, tem um vídeo antigo dele na Globo que foi publicado anos atrás aí, no qual ele fala sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como pegar dinheiro das pessoas, então parece ser realmente poder financeiro. No caso do Olavo de Carvalho, já não sei se é isso. Já não saberia dizer se é dinheiro, se é fama, se é reputação própria dele, o que ele quer de fato. Realmente há uma motivação por trás dessas pessoas. O Jim Jones, por exemplo, ou Charles Manson, há uma motivação
Talvez o líder até acredite naquilo que ele diga, mas muitas vezes tem um interesse por trás disso que não tem a ver com a ideologia que ele propaga. O que se dá é um profundo controle mental das pessoas, dos discípulos, dos seguidores. Nesse sentido, outro fenômeno que ocorre também é a pressão do grupo. Como você faz parte de um grupo, todas as pessoas acreditam naquilo, se você diverge daquilo, o grupo, de certo modo, te força à conformidade. Você observa outras pessoas fazendo, e nós, como animais sociais, é assim como nós operamos, não é algo que está sob nosso controle. Nós, vendo o grupo atuando, a gente atua em conjunto com o grupo. Você é obrigado por causa da pressão de grupo. É desestimulado o pensamento crítico individual autônomo e é disparado um gatilho do comportamento social do ser humano. Outra coisa interessante que teve nesse documentário da Netflix, no Explained, é que eles falam sobre como as pessoas se desvinculam das seitas. E eu observo isso também, principalmente no caso do Olavo de Carvalho, de ex-alunos do Olavo de Carvalho, quando essa pessoa da seita começa a perceber certos comportamentos incoerentes do líder da seita. Então ele diz uma coisa e pratica outra. Ou ele defende uma ideia e quando você observa na realidade a ideia dele, não funciona. Ele faz uma profecia, uma previsão, e aquilo ali não se realiza. Então a pessoa começa gradualmente percebendo como aquele líder não é infalível, como ele não é perfeito, e isso começa também um processo de afastamento da pessoa da seita. Então, eu observo isso em muitos ex-alunos do Olavo de Carvalho, pessoas que se deslumbraram com ele a princípio, olha só, o Olavo tem a resposta definitiva para tudo, e quando começa a observar os erros deles, as incoerências dele, a incongruência dele, o comportamento dele, começa aos poucos deixando a esfera de influência do Olavo de Carvalho. Na religião, parece que é um pouco mais complicado isso, porque quando você integra uma religião como a Igreja Universal, por exemplo, de Edir Macedo, você faz parte, sua família faz parte, seus amigos fazem parte, então é muito mais coeso o negócio, é muito mais unificado, então é muito mais difícil que a pessoa deixe a esfera de influência da Igreja Universal. Está muito mais amarrado em toda a estrutura que eles foram elaborando em torno de você. E outro ponto que eu achei interessante também nesse documentário é quando eles falam da diferença entre culto e religião. Basicamente, o que eles estabelecem é que um culto é algo novo, que não foi consolidado, enquanto que religião é um culto que se consolidou historicamente. Ano passado eu fiz um curso sobre ciência da religião, e um aspecto que eles apresentam lá, que também vale compartilhar com vocês, é que você observa que esse tipo de adesão a certos cultos, certas crenças, é muito mais comum em países problemáticos, com altos índices de violência, ou com altos índices de criminalidade, ou com altos índices de desemprego, quando as pessoas estão fragilizadas, justamente porque elas estão fragilizadas, elas buscam respostas transcendentais para seus problemas. Uma das raras exceções a isso é os Estados Unidos. É um dos poucos países desenvolvidos no qual você vê a proliferação abundante de cultos também, de seitas. Porque geralmente o que você observa em certos países desenvolvidos é uma tendência à secularização. É você ver as pessoas confiarem mais nas instituições públicas, civis, do que confiar em religiões. Então você tende a confiar na polícia, na política, na imprensa, você tende a confiar em outras instâncias que não em esferas transcendentais religiosas. E essa é uma das explicações que você tende a encontrar também para a ascensão do terrorismo islâmico, por exemplo. São países problemáticos, com altos índices de violência, com altos índices de desemprego, com uma qualidade de vida muito baixa, então você tende a ver jovens ou adultos procurar respostas em cultos fundamentalistas ultra-radicais que levem depois a algum tipo de violência. É justamente isso que fala esse texto aí, esse artigo desse livro aí, Making a Terrorist, porque está analisando quais são as motivações sociais, na verdade, né, não apenas psicológicas, mas sociais, que levam pessoas a se vincular a grupos extremistas. E você observa também isso em grupos extremistas de extrema-direita também pelo mundo, né? Pessoas que estão em certos grupos fragilizados, em certos países, que vão num fórum da internet, encontram pessoas falando sobre aquilo que elas imaginam, né? Teorias supremacistas brancas, por exemplo, entram nesses grupos e começam também a adotar essas ideias, depois leva a algum momento a algum tipo de ato extremo. Eu vou recomendar para vocês que assistam esse documentário da Netflix, Explains, sobre cultos. Vale conferir porque é bastante interessante. Eu vi outros documentários depois sobre isso, mas são mais sensacionalistas, não são tão criteriosos assim, e vou mostrar para vocês também a referência desse artigo que eu mencionei aqui, é um capítulo do livro que se chama Cults, Charismatic Groups and Social Systems, Understanding the Transformation of Terrorist Recruits, que é cultos, grupos carismáticos, sistemas sociais, compreendendo a transformação de recrutas terroristas, do Mark Galanter e James Forrest. E vou mostrar também uma outra referência aqui, que é um TED Talk, no qual a Lilia Tarawa, ela explica como é crescer num culto, como foi a infância dela dentro de um culto na Nova Zelândia. É bastante interessante você ver a série de abusos que ocorrem, como eles vão quebrando a psicologia das crianças, dos jovens, para que eles se conformem e sigam as regras da comunidade. É bastante interessante também você ver a experiência individual de alguém que passou por isso, nasceu dentro de um culto. Mas como eu disse,
há inúmeras referências a um material vasto, talvez seja um assunto que mereça mais atenção, porque a influência desses cultos na política hoje são profundos, tanto no âmbito religioso quanto no âmbito político também. Você tem cultos políticos, como é o caso do Olavo de Carvalho. Ele utiliza toda uma estrutura de seita para doutrinar, para controlar os seus discípulos, os seus alunos e seguir essa visão distorcida de realidade. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre a influência desses líderes carismáticos nas pessoas, como isso afeta as pessoas, a sua experiência com isso também, o que você já viu sobre isso, presenciou sobre isso. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!